Você estudou História do Brasil? Certamente nenhuma escola ensinou o que você vai ver aqui a partir de agora. 6 Constituições Federais. Em 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. 9 moedas. Réis até 1941, Cruzeiro 1942, Cruzeiro Novo 1967, Cruzeiro 1970, Cruzado 1986, Cruzado Novo 1989, Cruzeiro 1990, Cruzeiro Real 1993 e o Real em 1994. 6 vezes Congresso Fechado. Em 1891, de 1930 a 1934, de 1937 a 1946, 1966, de 1968 a 1969 e em 1977, 6 golpes de Estado. Em 1889, de 1930 a 1934, de 1937 a 1945, em 1945, em 1955 e de 1964 a 1985. Um plebiscito ignorado. Venda de armas em 2005. 13 presidentes que não concluíram o mandato. Deodoro em 1891, Afonso Pena em 1909, Rodrigues Alves em 1918, Washington Luiz em 1930, Júlio Prestes em 1930, Getúlio Vargas de 1945 a 1954, Carlos Luz em 1955, Jânio Quadros em 1961, João Goulart em 1964, Costa e Silva em 1969, Tancredo Neves em 1985, Fernando Collor em 1992 e Dilma Rousseff em 2016. 31 presidentes não eleitos diretamente, também considerando posse de interinos. Deodoro em 1889, Floriano Peixoto em 1891, Prudente em 1894, Campos Sales em 1898, Rodrigues Alves em 1902, Afonso Pena em 1906, Nilo Peçanha em 1909, Fonseca em 1910, Venceslau em 1914, Rodrigues Alves em 1918, Delfim Moreira em 1918, Epitácio em 1919, Arthur em 1922, Washington Luiz em 1926, Júlio Prestes em 1930, Getúlio Vargas em 1930, José Linhares em 1945, Café Filho em 1954, Carlos Luz em 1955, Nereu Ramos em 1955, Ranieri Mazzilli em 1961, João Goulart em 1961, Castelo Branco em 1964, Costa e Silva em 1967, Médici em 1969, Geisel em 1974, Figueiredo em 1979, Tancredo Neves em 1985, José Sarney em 1985, Itamar Franco em 1992 e Michel Temer em 2016. Estes são os presidentes do período da República Velha, marcado pelas fraudes eleitorais e o coronelismo. 31 revoltas e guerrilhas.
golpe republicano em 1889, Primeira Revolta de Boa Vista, de 1892 a 1894, Revolta da Armada, de 1892 a 1894, Revolta Federalista, de 1893 a 1895, Revolta de Canudos, de 1893 a 1897, República de Guarani, de 1895 a 1900, Revolução Acreana, de 1898 a 1903, Revolta da Vacina em 1904, Segunda Revolta de Boa Vista, de 1907 a 1909, Revolta da Chibata em 1910, Guerra do Contestado de 1912 a 1916, Sedição de Juazeiro em 1914, Greves Operárias de 1917 a 1919, Levante Sertanejo de 1919 a 1930, Revolta dos 18 do Forte em 1922, Revolução Libertadora em 1923, Coluna Prestes, de 1923 a 1925, Revolta Paulista em 1924, Revolta de Princesa em 1930, Revolução de 1930, Revolução Constitucionalista em 1932, Revolta Mineira de 1935 a 1936, Intentona Comunista em 1935, Caldeirão de Santa Cruz do Deserto em 1937, Revolta das Barcas em 1959, Regime Militar em 1964, Luta Armada de 1965 a 1972, Guerrilha de Três Passos em 1965, Guerrilha de Caparaó em 1967, Guerrilha do Araguaia, de 1967 a 1974, e Revolta dos Perdidos em 1976. Como pode tanta gente realmente acreditar que o país sempre foi tranquilo e só agora que está com algum distúrbio? Vivemos em um país que sempre foi manipulado pela classe política e seus interesses. Temos uma elite política judicial corrupta, doutrinada a deixar de lado seus pares, o povo. Na verdade, a vontade que emana são deles próprios e das organizações que os corrompem, essas ratazanas eleitas por um povo bom, carente, faminto e sedento por justiça e fim de privilégios, mas que ainda não sabe votar. Está lançado um desafio. Comece a procurar algo novo na votação municipal deste ano. Haveremos de transformar pela base a nossa pátria amada gentil. Você pode ser um agente de transformação. Esclareça as pessoas com as quais se relaciona. O pico será em março, o pico será em abril, o pico será em maio, o pico será em junho. Mandetta, governadores, prefeitos, Congresso, STF e mídia podre vão pros quinto. Quer dizer que prenderam todos em casa, não deixam vocês trabalharem, acabaram com a liberdade de ir e vir de todos nós. Fizeram um acordo com as concessionárias de telefonia para saber onde cada um está. Estão impedindo que repassem mensagens para mais de uma pessoa no WhatsApp. Soltaram todos que foram presos em segunda instância. Quem não foi solto nesta, está sendo solto agora, de corruptos a ladrões de rua. Estão endividando o país para nos empobrecer de vez. Estão usando a cloroquina na rede privada, mas não na rede pública. Estão prendendo os trabalhadores. Jornalistas parlamentares, governadores, prefeitos, juízes do STF e outros podem falar o que quiserem, menos o presidente da República. Este não. E você, o que está fazendo aí? Batendo panela? Vendo a Globo e CNN? Quando é que você vai se dar conta que já roubaram seu emprego, sua liberdade, sua privacidade?
seu direito de livre expressão, sua segurança, seu futuro? Enfim, já estamos numa ditadura. Basta derrubarem Bolsonaro para virarmos uma Venezuela. Lembro mais uma vez o que disse o lixo terrorista José Disseu, condenado a mais de 30 anos de prisão. Nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a reeleição. Estamos perdendo tudo, mas como otários continuamos aceitando o que a mídia fala. Desliguem a TV. Para virarmos uma Venezuela, só falta a economia falir e o Bolsonaro sair. E agora eu quero o seu importante comentário aqui no canal youtube.com/Célio Lobo. Aproveite e se inscreva e ative o sininho para receber diariamente novos vídeos em apoio a Bolsonaro.